Esse trecho, como muitos outros da palavra de Deus, nos mostra algumas ironias da providência. E esse é o título que eu resolvi dar a esta mensagem: Ironias da Providência. Nós temos acompanhado essa série de exposições em Atos. Para você que está nos visitando e começou a frequentar a igreja, nós expomos a palavra de Deus ao estilo Lexis Continua. Ou seja, nós lemos livros inteiros, né? E nós estamos já no capítulo 23 de Atos. À noite estamos expondo Atos e pela manhã o livro dos Salmos. Então, diz assim a palavra do Senhor, Atos 23, do verso 12 até o final do capítulo. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante o despediu o rapaz e lhe disse, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. E, meus irmãos, eu quero começar, como algumas vezes o faço, lembrando um pouquinho das doutrinas, dos atos e das obras de Deus.
Você sabe que quando nós pensamos nas obras de Deus, Deus se revela nas suas obras. Nós devemos lembrar que a primeira obra de Deus foi a sua criação. Aquela obra que ele realizou em 7 dias, quando ele criou todas as coisas, ou em 6 dias, melhor dizendo, quando ele criou todas as coisas, e depois criou o homem, e ao 7º dia descansou. Mas, além da obra da criação, nós temos a obra da providência. Deus não apenas criou todas as coisas e simplesmente as abandonou. Deus não fez do mundo um relógio, como relojoeiro, como dizem alguns. Ele deu corda no relógio e foi embora. Deus continuou envolvido no seu mundo e, embora separado da sua criação, de todas as suas criaturas, separados do universo, Deus permanece imanente no universo, presente no universo, dirigindo todas as coisas. E se Deus não tivesse controle de cada detalhe da história do universo e da criação, Ele não seria Deus. Ele não seria todo-poderoso, de modo que a soberania de Deus é um atributo essencial à sua divindade. A nossa confissão de fé, no capítulo 5, ela trata exatamente da providência. E ela diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, esse Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a menor até a maior. Deus sustenta a sua criação. Deus também dirige a sua criação. Deus dispõe, ou seja, Ele direciona as suas criaturas e as governa, desde o ser mais microscópico, desde a bactéria unicelular, até o mais distante e grandioso e gigante planeta. Deus dirige todas essas coisas. A confissão de fé diz ainda que, mesmo que em relação à presciência, ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. Ou seja, Deus criou uma história que tem leis de causa e efeito. E o que são causas secundárias? A causa primária é Deus. Causas secundárias são os eventos da história que, por sua vez, causam outros eventos. Ou seja, Deus ordenou tudo, mas de maneira que as causas secundárias são livres. Essa é a providência de Deus. E crer na providência de Deus é um consolo para nós. Porque significa que mesmo as coisas desagradáveis que nos acontecem, elas foram determinadas, elas foram dirigidas pela providência de Deus, ainda que Ele não seja autor do pecado. E é por isso, por crermos na soberana providência de Deus, que nós podemos crer na verdade que nos traz a Escritura em Romanos 8, 28, a saber que todas as coisas cooperam, cada detalhe da nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma narrativa, dessas muitas narrativas, que pelas suas tramas e reviravoltas e ironias, mais flagrantemente revelam a mão providente de Deus. Conforme nós temos visto, meus irmãos, ao longo dessa série de exposições, a história começou com a chegada de Paulo a Jerusalém, que está aí no capítulo 21, verso 17 em diante. Quando Paulo chega em Jerusalém, você lembra, isso gerou muito tumulto causado por judeus que o conheciam da Ásia e que haviam descido da Ásia. Estamos no período do Pentecostes. E ele, num determinado momento, ele é espancado, ele é retirado do templo, e por causa desse espancamento e da confusão que se instalara,
O comandante ali da guarda da Fortaleza Antônia, cuja escadaria dava para as dependências do templo, ele desce até aquele lugar e prende Paulo até saber o que havia acontecido. Paulo é recolhido à Fortaleza Antônia, mas a caminho da entrada da fortaleza, ainda na escada, ele pede para discursar aos judeus. E ao discursar aos judeus alvoroçados, contando o seu testemunho, ele os alvoroça ainda mais, porque ele conta do seu chamado para os gentios. E isso faz com que Paulo seja levado ao Sinédrio, o conselho judaico, que julgava todas as causas referentes à lei mosaica, um conselho que tinha uma autoridade tanto religiosa como política dentro de Jerusalém, porém, sob a jurisdição de Roma. O conflito central, então, dessa narrativa é a hostilidade que as autoridades religiosas demonstram para com Paulo e para com o evangelho que ele prega, portanto, para com Cristo. Vendo, então, que não haveria um julgamento justo, como nós vimos na mensagem anterior, agindo de maneira estratégica, Paulo divide o Sinédrio. O Sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Os fariseus eram mais zelosos da lei, e você lembra, Paulo era um fariseu. Ele era muito zeloso da lei, ele diz isso em Filipenses 3, quanto à lei eu era fariseu. E os fariseus eram os guardiães da lei mosaica, eles enfatizavam o estudo da lei, e eles eram muito rígidos nisso. Mas os saduceus, que eram mais da classe sacerdotal, eles eram um pouco mais liberais, eles aceitavam apenas o Pentateuco como palavra de Deus, eles não criam em ressurreição dos mortos, eles não criam em anjos, não criam em espíritos. Lembra que os saduceus quiseram pegar Jesus numa espécie de casca de banana, quando ele conta aquela história da mulher que casou-se com 7 homens e perguntaram de quem ela será mulher? E lá no texto diz que eles não acreditavam em ressurreição, por isso eles queriam pegar Jesus em algum tipo de pegadinha mesmo, não é? Então, Paulo, sabendo disso, ele, como você vê no capítulo 23, no verso 6, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Ele já havia se convertido a Cristo, mas ele continuava zeloso da lei. Eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E ditas essas palavras, levantou-se grande discussão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. E Lucas nos explica: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então Paulo criou um conflito interno e uma divisão a seu favor. Os fariseus começaram a vê-lo mais favoravelmente. Olha, nós não vemos culpa nesse homem. Será que um espírito não se revelou, não lhe tenha falado, ou um anjo? Mas houve então grande vozearia, e a confusão ali que se instala, ela transforma o julgamento em um conflito interno, e essa discórdia cresce ao ponto de os soldados romanos precisarem retirar Paulo do meio da multidão enfurecida. E ali o comandante, então, o leva e o retira e o leva para a fortaleza. E você lembra que, antes disso, o comandante queria interrogar a Paulo sob tortura. Ele ia chicoteá-lo com um flagro, aquele chicote com bolas de ferro, pedaços de pedra, pontas de osso, que rasgava a pele, o mesmo com que chicotearam a Jesus. Mas ele soube que ele era cidadão romano, e ele não poderia ser chicoteado nem punido sem que houvesse julgamento. A partir daí, é o dever do comandante proteger a Paulo, porque era muito rígida essa lei. Todo cidadão romano deveria ser protegido pelo império. E Paulo era cidadão romano de nascimento. Então ele o mantém na fortaleza. E nós vimos que no verso 11, houve um alívio pela intervenção divina. À noite, o próprio Senhor Jesus, pessoalmente, diz a palavra de Deus, aparece, põe-se do lado de Paulo, e essa ação, ela demonstra o apoio, o suporte, a proteção. Essa é a ideia do advogado que se apresenta ao lado do réu no tribunal para defendê-lo. Paulo está ali na prisão, quando o Senhor aparece e diz: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma.
Então o Senhor Jesus fortalece a Paulo, reafirmando sua missão e garantindo ao seu apóstolo que ela se cumpriria. Jesus antecipa os acontecimentos e diz: olha, você deu testemunho, você fez bem em pregar a multidão em Jerusalém, mas você saiba que ninguém vai te matar, porque você tem uma missão. Importa, é necessário, ou diria, é obrigatório, é indispensável que você vai dar testemunho do meu evangelho em Roma. Em nosso texto, meus irmãos, o que nós temos a partir do verso 12 é uma intensificação do conflito na narrativa, observe aí. Vendo o seu desejo de condenar Paulo à morte por meio do sinédrio, frustrado, os radicais judeus fazem um pacto de morte para assassiná-lo em uma emboscada. Eles estão morrendo de ódio. Observe, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. O Senhor Jesus disse certa vez aos discípulos que haveria o tempo em que aquele que os matasse e os torturasse julgaria com isto estar prestando culto a Deus. Esses homens, eles se pactuam, eles criam uma aliança, e ela tem um tom religioso, porque eles vão jejuar, eles não vão comer nem beber nada, e eles juram sob anátema. Você sabe que anátema é maldito, né? Anátema é um sinônimo de maldito. Eles estão jurando sob maldição, eles estão dizendo que nós sejamos amaldiçoados se nós comermos ou bebermos sem antes matarmos a Paulo. É uma espécie de juramento litúrgico. Eles estão fazendo um voto, talvez julgando que seja a Deus. Nós vamos matar a Paulo, mas nós não temos condição de fazê-lo pela mão do sinédrio. O sinédrio está dividido. Então o que eles fazem? Eles vão até lá, eles conseguem a cooperação dos sacerdotes e anciãos. E nós devemos ter em mente que a classe sacerdotal pertencia majoritariamente à seita dos saduceus, que não criam em ressurreição e que não se manifestaram favoráveis a Paulo. Observe que a trama, pelo número e posição dos que participam do conluio, cria uma tensão que lança uma pergunta no leitor. A pergunta que o leitor faz é: será que Paulo conseguirá se livrar das mãos dos seus perseguidores e chegar a Roma? Como será isso, já que ele está preso? Como que ele pode chegar a Roma? Contudo, sem violentar a vontade humana, nem tirar a liberdade e contingência das causas secundárias antes estabelecidas, como diz a nossa confissão de fé, a mão da providência divina se mostra como a força motriz, como em toda a revelação bíblica, ela é a força motriz que move toda a história, ao mesmo tempo, contra a vontade dos homens, através das ações dos homens, e sobre as decisões dos homens. A providência de Deus, ela manifesta essa ironia em se mover contra os planos dos homens, a sua vontade, através das ações dos homens e sobre, acima das decisões dos homens. Neste ponto, de novo, eu preciso me reportar à nossa confissão de fé, capítulo 5, parágrafo 3, que diz que, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. O nosso texto nos mostra exatamente isto. Ele nos apresenta várias ironias da providência divina, que usa os mais diversos meios, com inversões e reviravoltas, onde tudo contribui para levar Paulo ao seu destino final, que é Roma, que é onde ele vai se encontrar no último capítulo de Atos. A vida dele não termina ali, mas é ali que termina o livro de Atos. Eu quero dividir essa história e essa narrativa em 3 partes ou em 3 cenas, para mostrar algumas ironias da providência de Deus ao conduzir Paulo até Roma.
A primeira cena eu intitulo Uma Trama de Morte. Está muito claro aí, né? Versos 12 a 15. Nos versos 2 a 15 nós temos uma trama de morte. Aliás, essa palavra matar e assassinar, ela vai ocorrer 4 vezes, pelo menos, até o verso 21. Observe aí, então, que quando amanhece, os judeus se reúnem e eles fazem um pacto. Nesse pacto eles estão dizendo, olha, que qualquer de nós que comer ou beber, sem antes matarmos a Paulo, seja maldito, receba a maldição de Deus sobre si. E essa conspiração, essa conspirata, como diz Lucas, não era pequena. Diz que eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Mas observe que ela é maior ainda do que isto, porque esses 40 eram os que iriam de emboscada matar a Paulo. Eles armam o que a gente chama de... Eles vão armar uma tocaia. Como é que nós vamos fazer para matar a Paulo? Nós não podemos usar o sinédrio. Nós o acusamos, mas não deu certo. O sinédrio está dividido. Então vamos armar uma trama para que nós o peguemos de emboscada. E eles vão até aqueles que eles sabiam que iam concordar com o conluio deles, que iam entrar em conluio com eles. Os anciãos e principais sacerdotes. Lembremos-nos mais uma vez, eles são membros da seita dos saduceus, que não creem haver ressurreição, e que eram os principais opositores ali. E eles dizem para eles, olha, nós juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Eles achavam que estavam fazendo um benefício. Você lembra que Paulo, quando fala da sua época de fariseu, ele diz, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Para ele, aquela seita que eles vão chamar mais tarde de seita dos nazarenos, era mais uma seita rival, que estava na visão deles, elevando um que eles consideravam um impostor ao status de Messias, que na verdade é o Messias, que é Jesus. Então eles dizem isso, mas eles dizem, olha, mas a gente precisa da cooperação de vocês. Então, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio. Eles não estão falando com o sinédrio todo, eles estão falando com uma parte do sinédrio que poderia fazer essa aliança, esse conluio político. Juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. O sinédrio ficava em outro lugar. Então, do caminho da fortaleza Antônia para o sinédrio, eles iam de emboscada. 40 deles iriam assaltar aquela diligência, apenas para atacar Paulo e matá-lo. E eles poderiam fazer isso, inclusive, disfarçadamente, usando algum tipo de adaga, passando por perto, correndo até ele e enfiando a faca no seu ventre. Essa é a trama de morte, queridos. Então, essa é a primeira cena. Mas não se engane, essa trama faz parte da providência divina. Deus vai usar essa trama, Cristo vai usar esse conluio para cumprir a sua promessa. Importa que você dê testemunho em Roma. Importa que você dê testemunho em Roma. E aí você tem a segunda cena. Qual é a segunda cena? Um parente na hora certa e no lugar certo. Um parente na hora certa e no lugar certo. Talvez você não soubesse até esse momento que Paulo tinha uma irmã. Não sei se você já parou para pensar nisso. E tinha um sobrinho. Agora me responda, não é uma ironia da providência que um menino, um rapaz, ouça a conversa? Você acha que esse menino fez parte da reunião, por assim dizer? Você acha que ele fazia parte do sinédrio? Não. O que ele está fazendo ali? Possivelmente, esse rapaz diz que o filho da irmã de Paulo
tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Como assim um menino entra na fortaleza? Como um menino ouve a trama do conselho da liderança de Jerusalém? Com certeza, sempre tem uns linguarudos que saem conversando. Não tem quando você entra no ônibus, vai no carro, pega um Uber e começa a conversar, ou vai no avião, ou está conversando no banco ou numa loja, e você talvez não saiba que tem alguém perto que conhece a pessoa de quem você está falando, hein? A Bíblia diz que a gente não deve falar do rei nem na nossa recâmara para que os passarinhos não levem as nossas palavras. Isso acontece. É uma casualidade usada pela providência. Esse jovem, em algum ponto, em algum momento, quando alguns deles estavam conversando, ele que era sobrinho de Paulo estava por ali. Talvez, e veja, ele estivesse por ali andando, talvez na rua, quando eles continuaram conversando sobre a trama. Mas logo o sobrinho de Paulo, essa é uma ironia na providência. Outra ironia, um jovem entra na mais inexpugnável fortaleza de Jerusalém, a fortaleza Antônia. Como que ele entra na fortaleza? É muito simples. Paulo é um cidadão romano. E cidadãos romanos tinham certos direitos e privilégios. Um cidadão romano, quando preso, tinha direito de receber visitas. É por isso que Paulo recebe assistência mais tarde de Lucas, de Timóteo, de Marcos. Lá em Jerusalém, em Roma, os judeus vão visitá-lo e ele fala do evangelho para eles. Então, esse menino vai visitar o tio. Eu vou fazer uma visita ao tio e eu vou contar tudo para ele. Veja a ironia, um menino entra na fortaleza, coisa que os 40 não podiam fazer, eles tinham que fazer de emboscada, mas a providência divina pode levar esse menino. E ele entra ali e diz que de tudo avisou a Paulo. E então, é isto que acontece, um parente na hora certa e no lugar certo. Um menino que você só sabe que existe porque aconteceu aqui, que é o importante instrumento da providência para livrar Paulo da morte, para fazê-lo chegar a Roma. E aí você tem, do verso 16 ao 21, Paulo chama um dos centuriões, você lembra? Os centuriões eram soldados, ou eram comandantes de tropas de entre 80 e 100 soldados, daí de uma centúria, 100 soldados, mas nem sempre tinha 100, mas um dos centuriões, ele disse, o comandante chama um dos centuriões, e ele, na verdade, Paulo chama um dos centuriões e diz, leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa. Paulo é sábio aí, ele não diz nada ao centurião, ele diz, esse rapaz tem algo a dizer ao comandante, e tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a te dizer, que dizer-te. E tomando-o pela mão, o comandante, pondo-se à parte, ou seja, vem cá, se ele tem algo, é um segredo. Ele é um soldado, um comandante da tropa de elite do Império Romano. Então ele chama o rapaz ali à parte, o que é que você tem para falar? Ele diz, os judeus decidiram rogar-te, que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, é interessante essa palavra, veja o conselho de um jovem, um comandante veterano de guerra do exército romano. Não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. O que é que o comandante faz? Isso nos leva à terceira cena. E a terceira cena mostra a proteção de um Estado pagão contra uma religião assassina. A proteção de um Estado pagão contra uma religião assassina. Do verso 22
ao 35. Então há uma trama de morte, há um parente na hora certa e no lugar certo, e existe a proteção de um Estado pagão contra a religião assassina. Desde o episódio passado, meus irmãos, o que ele faz aqui? Veja o que ele faz. Chamando 2 centuriões, ordenou: vamos organizar um pequeno exército para guardar o preso Paulo e levá-lo até Cesareia, até o governador. Tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Tropa de elite. Não é? É o BOPE da Fortaleza Antônia. Era lanceiro para encravar a lança no primeiro que aparecer. 70 de cavalaria, 470 homens, para guardar um preso que eles nem conheciam. E o comandante escreve uma carta a Félix, o governador. Cesareia era a capital do governo, era onde ficava o governador Félix. E ele escreve ao governador. Meus irmãos, vocês perceberam que desde o episódio passado, nós vimos o Estado romano atuando como protetor de Paulo, através do comandante Cláudio Lisas. E ele protege Paulo de quem? Ele protege Paulo dos seus compatriotas. Ele protege Paulo da religião que aguardava o Messias, da religião que cria nas Escrituras. Quando a religião deixa de crer em Cristo, quando ela não tem Cristo como, de fato, o Messias, como o Salvador, ela pode se tornar assassina. Não é uma ironia para vocês, um Estado pagão? Esse é o ponto. Mas, através de Cláudio Lisas, esse oficial romano, cujo principal objetivo é manter a ordem e segurança, especialmente a de um cidadão romano. Cláudio Lisas é um agente da burocracia imperial. E ele estava sendo motivado pelo pragmatismo político. A carta que ele escreve ao governador Félix revela uma ambiguidade moral. Ele pôs um pouco de herói. Ele distorce a verdade. Ele alega que resgatou Paulo porque sabia que ele era um cidadão romano. Mas, na realidade, ele só descobriu isso depois de prender e ter planejado açoitá-lo. Você lembra disso? Observe aí, ele diz: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Mentira. Ele viu a confusão, é confusão de judeus, época de Pentecostes, eles são famosos por criar motins, e o Império Romano está aqui para garantir a paz e garantir a submissão dos povos. Então vamos pegar, quem é o rapaz? Vem cá, pá, prende, acorrenta, e aí diz, o que ele fez? E aí você lembra, a confusão não o permitiu entender, porque uns falavam de um jeito, outros do outro. O que ele fez? Rapaz, vamos interrogar o sujeito. Amarra ele no tronco e vamos dar umas chicotadas enquanto a gente pergunta. Foi isso que ele fez, está lá no capítulo 21. Nós vimos isto quando Paulo é preso ali, capítulo 21, 22. Mas ele está dizendo, não, desde o início eu sabia que ele era romano. Quando eles iam espancar Paulo, é que lançou mão do seu direito e diz, ser-vos-ia permitido espancar um cidadão romano sem primeiro interrogá-lo? Aí o centurião, você vai ver isso no capítulo 21, ou capítulo 22, verso 24, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e disse, o que é que você vai fazer? Esse homem é cidadão romano, você vai arranjar uma treta para a gente. E aí o comandante vem e diz, você é romano? Eu sou.
Rapaz, isso me custou uma nota alta. Eu tive que molhar a mão dos oficiais. Paulo diz, mas eu sou de nascimento. Então, diz que imediatamente, antes do comandante dar ordem, no verso 29, para você entender os privilégios de um cidadão romano, antes se afastaram os que estavam por inquirir com açoites. O próprio comandante ficou com medo, sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar, nem amarrar ele podia. Mas aqui ele está posando de herói. Há uma ambiguidade moral. Ele não é alguém bem intencionado, ele não é nenhum amigo do Evangelho. Não é isso. Ele distorce a verdade. Mas essa narrativa, a narrativa de Lucas sugere que a burocracia e as leis romanas, apesar de suas falhas, são utilizadas pela providência divina. Lísias, agindo por motivos egoístas, preservar sua reputação, e pragmáticos, torna-se um agente crucial da providência para a segurança de Paulo. Eu quase espanquei, eu prendi. Eu tenho que fazer coisas para compensar isso aí. Vou mandar um exército, uma tropa de elite, para protegê-lo. E ir até Cesareia. Eles foram até o final de Jerusalém, de Cesareia, no meio do caminho a cavalaria sumiu. A narrativa estabelece que a ambição e o dever de Cláudio Lísias se alinham com a vontade de Deus, são confluentes com a vontade de Deus, mesmo que ele não tenha consciência disso. E ao agir assim, Cláudio Lísias age livremente. Esse é o mistério, meus irmãos, da soberania de Deus. Ela não anula a responsabilidade humana. Observe aí exatamente que ele, então, manda essa carta. E ele diz, sendo eu informado, eu verifiquei ser ele diz, querendo certificar-me, verso 28, do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Aqui ele está falando a verdade. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há com ele. Ele manda para uma instância superior. O próprio Félix iria ouvir a Paulo. E os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza Antônia, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província ele era. Quando soube que era da Cilícia, ele disse, eu vou esperar chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. O pretório de Herodes era uma fortaleza também. Era a fortaleza do governador em Cesareia. Ali tinha celas também para prisioneiros, mas era o lugar de proteção do governador. Veja, Paulo sai de uma fortaleza, a Fortaleza Antônia, escoltado pelo mais eficiente exército do mundo, com uma tropa de elite daquela cidade de Jerusalém, para outra fortaleza, o pretório de Herodes. Observe que a narrativa se encerra aqui, na fortaleza, o quartel romano. O quartel romano, um lugar pagão, é usado pela providência para ser o lugar de refúgio e proteção para o seu servo. E a mudança de ambiente de uma sala de julgamento lá no Sinédrio para um quartel militar, e a fortaleza Antônia e o pretório de Herodes simboliza a transição de Paulo de prisioneiro religioso para um protegido do Império Romano. Tudo isso é muito irônico, irmãos. Eu quero trazer aqui algumas considerações finais. Primeiro, enfatizar, que já falei ao longo da mensagem, a religião que deveria acolhê-lo
por ser a religião onde ele foi educado e instruído a esperar a esperança messiânica, tenta eliminá-lo. Aqueles que esperavam o Messias rejeitam o Cristo anunciado. Por outro lado, o Estado pagão e idólatra protege o servo de Cristo. Você acredita que até um Estado anticristão pode proteger alguém que seja servo de Cristo? Sim, você nem imagina que nos lugares onde o cristianismo é mais perseguido, há servos de Cristo protegidos, porque eles têm uma missão. Eu soube no Supremo Concílio retrasado, pelo testemunho de um homem que é do Oriente Médio, que se converteu do islamismo para Cristo, que ele está num local onde há um grupo terrorista, mas esse grupo terrorista sabe que ali existe um grupo de cristãos, mas eles não são permitidos bombardear aquele lugar. Sabe por quê? Porque a mulher do líder maior do grupo terrorista se converteu a Cristo. Aleluia! Ela é cristã e ele a ama demais e não a maltratou por causa disso, e ele a protege. E o evangelho está sendo pregado dentro das fileiras do inimigo. Aleluia! Essa é a ironia da providência. A gente acha que a gente vai ter mais condições de pregar o evangelho quando a gente tiver um presidente cristão, o que quer que isso signifique. Quanta tolice! Porque a sua providência é soberana. O que nós temos que fazer é continuar pregando. E se formos presos, é para dar testemunho aos da cela, e aos juízes, e aos promotores, e aos advogados, porque Jesus disse: por minha causa vocês vão ser levados a reis para servir de testemunho. E nós precisamos entender que essa é a nossa missão. Nós não devemos temer. Quando Deus quer, para a sua maior glória, para o avanço do reino, Ele usa um Estado pagão para proteger os seus. Mas não se engane, o Estado pagão não faz isso por amor a Cristo ou compromisso com o reino de Deus. Saber disso nos livra de messianismos. Mais tarde será sob esse mesmo Estado pagão de Roma que Paulo sofrerá o martírio. Os agentes do império, como nós vimos, agem por interesses egoístas e pragmáticos. Mas a Escritura nos diz que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina, em Provérbios 21. Na verdade, meus irmãos, dentro do contexto teológico de Lucas, é o Cristo exaltado que, exercendo o seu ministério celestial, conduz a história, e ele usa. Você vai verificar que Paulo vai chegar em Roma, por causa dessa tramóia é que ele chega em Roma. É essa tramóia que o empurra para Roma, porque ele vai falar a Félix e Drusila, ele vai falar perante Félix e Drusila, e falando ao governador Festo, ele vai apelar para César. E apelando para César, ele tem que ir para o Supremo Tribunal Federal do Império Romano. Mas Cristo vai conduzi-lo até lá. E veja, quando Paulo é preso, tanto em Cesareia como em Roma, ele também prega o evangelho à guarda pretoriana. E quando ele escreve, eu vou terminar com isto, lá em Filipenses, numa das ocasiões em que ele está preso, você vai ver no verso 12 do capítulo 1 de Filipenses, que os filipenses estavam preocupados com Paulo, porque não tinham mais notícias dele, eles estavam num lugar distante. Paulo aqui estava em Roma ou Cesareia, numa dessas cidades, preso.
E Paulo escreve em parte para agradecer-lhes a oferta que recebera deles, como indica o capítulo 4, verso 10, mas em parte também para tranquilizá-los, entre outros objetivos. E no verso 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, que coisas? A prisão, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Observe essa adversativa, antes, ela é importante. Antes quer dizer, ao contrário do que possa parecer, ao contrário do que vocês acham, a minha prisão não impediu o avanço do Evangelho. Pelo contrário, a minha prisão, o estar eu algemado, porque eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada, ela contribuiu para o avanço do Evangelho de duas maneiras. Primeiro, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quem era a guarda pretoriana? A guarda que fazia quarto de hora com Paulo. Houve momentos em que Paulo ele tinha que ficar acorrentado a um soldado o dia inteiro, por 2 horas cada soldado. Mas ele não ficava calado, ele entendia que tinha sido enviado para pregar o Evangelho. E muitos soldados se converteram. E se converteu até gente da família de César, porque no capítulo 4 de Filipenses, quando ele envia saudações, observe no verso 22, ele diz, no capítulo 4 de Filipenses, verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Você sabe, essa palavra casa é a forma do judeu falar família. Todos os santos saúdam vocês, até os parentes de César. A minha prisão contribuiu para o Evangelho chegar na recâmara de César. E não só isso, ele diz, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns tomam o meu exemplo como inspirador e tomaram coragem para pregar o Evangelho. Queridos, a grande moral de toda essa história é essa: nada impede a providência soberana de Deus, nada impede o avanço do reino de Cristo. Ele reina e está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. E mesmo as coisas que podem nos desfavorecer, nos causar sofrimento, nos limitar, são instrumentos da providência para nos levar aonde Deus quer que nós vamos. E esse levar aonde Deus quer que nós vamos não é nas tuas conquistas, não é nada que você está pensando. É para que você seja testemunha do Evangelho, onde quer que Deus te coloque. Entenda isso. Você está vivendo situações contrárias, está vivendo situações que você acha que te limitam como testemunha de Cristo. Não é isso. São oportunidades para você falar de Jesus. E para você viver o Evangelho, e assim ser um instrumento de Cristo na terra, uma testemunha de Cristo. E se você não entregou sua vida a esse Jesus, você está caminhando debaixo da providência, mas negando essa providência. Porque em sua providência Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo como Senhor, torna-se filho de Deus e passa a ver a vida de outra forma e viver para a glória de Deus. Se você quiser fazer parte desse povo, estamos dispostos a conversar com você após o culto. Mas entregue a sua vida a Cristo, porque um dia você estará diante dele, ele virá para julgar vivos e mortos. E se você não for justificado por meio de Cristo, você está perdido diante de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua multiforme sabedoria. Nós te louvamos porque nada pode impedir o teu agir no mundo. O Senhor age dirigindo, dispondo, sustentando as suas criaturas. E o Senhor age contra elas, através delas, sobre elas. Porque o Senhor é Deus. Louvamos a Cristo Jesus, aquele que já está nessa posição exaltada.
E a tua destra Ele está reinando e colocando os inimigos debaixo dos seus pés e fazendo avançar o seu reino por meio do teu evangelho. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso como igreja e entender que mesmo as coisas que nos limitam, mesmo os eventos que saem do nosso controle, mesmo as situações e ações dos homens que de alguma maneira nos ferem, elas são instrumentos da tua providência para moldar o nosso caráter e para nos dar a oportunidade de dar testemunho mesmo sob pressão. Que possamos entender, ó Deus, que o nosso objetivo maior como teu povo é testemunhar de Cristo. E que aqueles que estão aqui nesta noite, que ainda não conhecem a Cristo, sintam o desejo, pelo poder do teu Espírito Santo, de servi-lo e se convertam a Ele, sejam salvos. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.